ler Filipenses 4, do verso 10 até o verso 13. Filipenses 4, 10 a 13. Leitura desse texto que vamos ler. Mas particularmente esse texto, esse trecho, tem um peso renovado quando nós recordarmos que esta carta, o apóstolo Paulo, este livro chamado Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em prisão. Ele escreve estas palavras de uma prisão. Entendemos ser em Roma, esta prisão dele nesta ocasião. E de lá, então, ele para escrever esta carta, estas instruções para a igreja, para os cristãos da cidade de Filipos. E por isso, então, precisamos ouvir com cuidado e ouvir com este ângulo, de que o autor não está em férias, não está num resort, não está na praia, mas está numa prisão, em uma cidade que para ele era até estranha na ocasião. Foi levado para lá preso. Ouçamos a palavra. Que o coração meu e seu se abra para a palavra agora. E que assim Deus possa abençoar-nos com a sua palavra nesta noite. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro, no verso 10, temos uma atitude de alegria. Alegro-me grandemente, não apenas uma pequena alegria. Um homem em prisão. Alegro-me grandemente no Senhor. Verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Verso 12. A metade diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Houve um psicólogo famoso nos Estados Unidos chamado William Marston, já falecido há um bom tempo atrás, e ele foi renomado e deixou uma pesquisa, ao menos circula uma pesquisa dele, a qual ele teria entrevistado 3.000 pessoas, e ele perguntou: para que você vive? 94% respondeu que estava aguentando o presente, o momento atual, suportando, enquanto aguardava alguma coisa melhor para o futuro. Contentamento não é uma experiência da maioria das pessoas. A maior parte das pessoas vive em descontentamento. E que forma terrível de viver. Alguém que vive em descontentamento aqui nesta noite, Deus quer e pode libertá-lo dessa situação. Deus pode lhe dar uma outra condição. E deixe-me dizer que viver em contentamento é uma experiência maravilhosa de vida. Você está vivendo de forma muito pobre, se vive dominado pelo descontentamento. Que Deus lhe dê sempre contentamento. As pessoas no mundo estão todas descontentes. A publicidade, o marketing brinca com isto. Ainda essa semana
vendo uma das revistas mais renomadas no nosso meio, revista de notícias, e comecei a folhear rapidamente para dar uma olhada por cima, estava com pressa no momento, e me chamou a atenção, conforme eu folheava, as muitas publicidades. E a coisa ia de ofertas de imóveis, carros, joias, e eu fiquei pensando, isso aqui está assim, está aqui, porque a maior parte das pessoas vão ficar atentas e dominadas por isto. Sabe, veio em minha mente, que eu pensei, se eu entrasse numa viagem por essas páginas desta forma, quando eu terminasse, eu estaria deprimido. Não somente deprimido, eu ia precisar procurar ajuda. Mas as pessoas vivem, navegam nesta condição e situação. Contentamento e descontentamento. Sem contentamento, dominados pelo descontentamento. Na área material, isso é tremendo. Olho para cá, olho para lá, e descontentamento constante. O pensador Sócrates, que viveu lá alguns séculos antes de Jesus Cristo, nos diz que ele gostava de ir ao Ágora, em Atenas. Ágora, alguns dizem, se traduz por mercado. Realmente havia ali, era o lugar da cidade, no centro, onde havia todas as lojas, um tipo de um shopping center nosso hoje. Mas a palavra ágora realmente quer dizer manifestar ou expressar-se a um grupo. Porque não era apenas um centro comercial, um centro também de se expor ideias, se debater em público. E ele ia lá para debater, e ele dizia, eu venho aqui por causa das pessoas, eu aprendo com elas. E ele era um grande debatedor, argumentador, usava muita técnica de perguntas. E Sócrates ia para lá. Então, uma vez perguntaram a ele, mas você vem para cá no meio de todas essas lojas? E ele disse, nunca vi, olhando as lojas, nunca vi tanta coisa da qual eu não preciso. É esse o seu sentimento? Ou você olha e diz, quanta coisa que eu preciso. Na área material, desse contentamento é tremendo. Na área do material, descontentamento, algo que tira a paz, tira o bem-estar, estraga o dia, estraga a vida. Como devemos caminhar? Bem, a confusão com relação a ser contente ou ser descontente. Viver em contentamento não pode ser confundido com acomodação, letargia, indiferença para com a vida. Isto não é cristão. Não é cristão. Então, o cristão não deve viver em acomodação, em letargia, mas também não deve viver em descontentamento. Deveremos de aprender isso com a palavra. Nós temos que pensar a diferença entre, de um lado, ser proativo, ser útil, querer ser útil, ser sábio em buscar realizar aquilo que deve ser realizado da vida, mas isto tudo não viver contente no meu espírito, e não num desassossego, numa perturbação, num sentir-se que não tem o que precisa, e que um dia vai alcançar isto. Temos que pensar então essa proatividade, este estado de ser útil, de ser sábio, numa condição contente interior, versus ou diante do vazio, do ser frustrado, do ser amargurado, do ser perturbado por aquilo que não tem e quer ter, por aquilo que não é e quer ser. Há uma diferença, há um modo sábio de viver. Descontentamento é terrível, porque ele não vem e fica quieto, ele produz resultados, ele produz frutos em nossas vidas e frutos terríveis. Há alguém aqui dominado pelo descontentamento. A mídia tira o seu descontentamento, os seus amigos à sua volta, os seus conhecidos, os seus colegas tiram o seu contentamento nas conversas que você ouve. Há resultados. Primeiro, o desperdício, podemos falar do desperdício de vida e do presente. O descontente não desfruta da sua vida hoje. E, aliás, muitos nem vivem hoje porque eles dizem, eu não tenho, só que quando eu tiver, vou começar, vou fazer. Quantos crentes esperando, descontentes
estão desperdiçando esse belo dia que Deus dá a eles, porque estão consumidos por aquilo que acham que deveria vir ou acham que virá, e não têm liberdade de desfrutar o que está agora aqui. Mas também o descontentamento produz amargura. A pessoa passa a ser essa pessoa com uma postura desagradável, ácida, contamina ela. Aí você conversa com ela, interage com ela, você percebe aquela acidez e você fica pensando, mas que pessoa ácida, mas é que subjacente, aquela pessoa tem esta amargura porque não tem, porque tinha que ter, e ela extravasa isso num mau humor, numa pessoa ácida. Mas também o descontentamento produz amargura. Você conversa com uma pessoa e aquela postura desagradável, presente na pessoa, amargura, mas a frustração também vem essa manifestação negativista. Então você conversa com a pessoa, nada é bom, ela acha tudo ruim, nada dá certo, é uma conversa sempre desagradável, ou então é marcado por um egocentrismo, sempre uma autopromoção, fala muito de si mesmo, do que ela faz, do que ela pode. Uma pessoa frustrada e precisa se promover, precisa se afirmar, porque não resolveu o seu descontentamento. O descontentamento produz muitos males, produz ressentimento, a pessoa fica ressentida, porque ela não tem, e ela se torna muito crítica, esta crítica terrível e inveja nas suas colocações sobre os outros, sobre as coisas. Mas também alguns, por sofrerem do descontentamento, entram na viagem da vitimização, fazem-se vítimas de toda a situação da vida, aquela pessoa marcada pela autocomiseração, ou então pela inatividade, não posso, não tenho, não sou ninguém, quem sou eu, e aquelas coisas todas, sou uma vítima. E também tem o problema da fuga, diante do descontentamento, sentindo a pressão dele, há todo tipo de fuga. O consumismo é fruto do descontentamento. A pessoa se entrega ao consumismo. Ativismo também, precisa fazer isto, fazer aquilo, está sempre precisando mostrar que está fazendo. Alguns vão buscar o alívio no entretenimento, se entrega a mais uma viagem, é mais um hotel, é mais um programa, é mais uma festa, porque há um desassossego, um descontentamento, e finalmente drogas, o álcool. Quanto álcool no nosso meio, nos nossos dias. Descontentamento produz muitos males e pode levar também, ser uma das causas da busca do álcool ou até de outras drogas. Palavra de Deus fala a você que você, meu irmão, minha irmã, em Cristo, pode viver em contentamento, viver numa situação muito melhor. Graças a Deus por isto. Contentamento deve ser marca do crente, do discípulo de Jesus Cristo. Precisamos aprender o contentamento. Aqui está o apóstolo Paulo, naquela prisão, dizendo, aprendi a viver contente. Será que eu e você podemos fazer a mesma afirmativa nesta noite? Será que em vez de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ao invés de nos satisfazermos em Deus, nas verdades dele, temos deixado o mundo nos tornar dominados pelo estado de ser descontente? Deus quer contentamento para você. Contentamento no meio dessa semana, contentamento na sua vida. A experiência de vida será melhor, a sua pessoa será mais bonita, o seu viver será mais agradável, será uma experiência muito melhor. Deus quer o melhor para você. Deus não quer fazer ou torná-lo descontente. O mundo e o diabo quer fazer isto. Quer roubar de você o contentamento. Deus quer lhe dar o contentamento. Contentamento, mas contentamento nunca virá de suas realizações em si mesmas. Lembre-se disso. Não é mais uma realização, aquela que falta, que irá finalmente trazer o contentamento. As pessoas ficam pensando nisto, têm esse foco, se eu conseguir fazer só mais isto, e esse mais isto tem sempre um mais isto, e nunca vão chegar ao contentamento.
Os sonhos são legítimos, claro, devemos tê-los, sim. Mas no sentido de queremos fazer o melhor das possibilidades que Deus tem nos dado, crescermos nelas, e não porque a condição atual que nós estamos é uma miséria para nós, porque não temos aquilo. Sonhos são legítimos, os crentes devem ter. O apóstolo Paulo era um homem de sonhos, tinha projetos. Quando lemos o trabalho dele como apóstolo, ele tinha planos, vou para lá e vou para cá. Era um homem que sabia o que estava fazendo. Na prisão, ele escreve cartas orientando a igreja. Ele não fica na prisão numa vitimização. Estou preso, sofrendo. Dali ele encontra sonhos, escreve, espera das igrejas, realizações. Sonhos são legítimos. Deus me deu inteligência, habilidades, tempo, saúde. Como posso crescer naquilo que Deus tem me dado? Alguns sonhos são impossíveis de se realizar. Não realizaremos todos os nossos sonhos. Será que nós estamos em paz com isto? Alguns sonhos são impossíveis ou não se realizarão. Portanto, contentamento nunca virá de suas realizações. Se você estiver pensando que há uma realização, um conjunto de realizações que uma vez alcançados, aí pronto, o contentamento chega, você está se iludindo. Muitos sonhos, mesmo realizados, não satisfazem depois de realizados. Nós estamos precisando de algo, nós conseguimos, precisamos de um emprego, conseguimos aquele emprego que estávamos precisando. Precisamos de um automóvel, conseguimos. Mas depois percebemos que aquilo atende muito, mas não atende plenamente. Não atende tudo. E nenhum sonho é final e pleno na sua realização. Por isso, contentamento nunca virá de suas realizações em si. Realizações, sonhos, buscar as realizações, devemos fazer isto sim, mas nunca porque isto é que nos tornará contente. Deve ser a partir de um contentamento onde eu estou que eu devo buscar os meus sonhos e realizações. Contentamento. Lembre-se, nunca virá de suas realizações em si. Contentamento depende do que então? Contentamento depende de sua condição espiritual lá dentro. Não é uma questão do que está fora, é uma questão do que está dentro, no seu espírito. É ali que está o segredo e a possibilidade do contentamento. Bem, já falamos, vamos frisar. Contentamento não é uma atitude de estagnação, resignação ou letargia. Essas não são virtudes cristãs. Contentamento é uma condição espiritual. Condição espiritual que está além das coisas e situações de vida. Depende da condição espiritual. É saber que tudo está eternamente resolvido em minha vida. É saber que tudo está eternamente resolvido na minha vida. É saber que resolver tudo eternamente na minha vida não é uma questão de coisas, situações, condições, mas é uma questão de encontrar aquele único, eterno e estar com Ele. É entender que as coisas, os sonhos, realizações, as posses, todas são passageiras e todas elas têm data de vencimento. Por isso, se eu habitar nelas, estou fadado realmente ao descontentamento. É entender então que o eterno e o que satisfaz não é o que está aí. Somente quando eu desfrutar do que está aí, na presença daquele que é eterno, é que eu terei contentamento. Como pode o apóstolo Paulo ter contentamento nessa situação? Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Porque ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu isso? Tudo posso naquele que me fortalece.
Que pensamento profundo, tremendo na vida do crente. Mas um dos pensamentos cristãos mais abusados nesses dias nossos. Você deve ter ouvido esse verso por aí muitas vezes. Deve ter visto em automóveis, adesivos. O que é que querem dizer com aquilo? Quando uso essa palavra fora do contexto. O que é que as pessoas, os chamados evangélicos da onda e da moda, querem dizer ou estão pensando quando afixam em seus carros um adesivo tudo posso naquele que me fortalece? Quando o caminhoneiro escreve isso no para-choque, o que ele está pensando? O que é que aquele pregador de televisão está pensando quando ele lança essa frase para a sua audiência totalmente fora do contexto? Ora, é muito fácil de entender. Porque movido pelo descontentamento, o ser humano que não conhece realmente o contentamento em Deus e preso pela visão totalmente materialista da vida, com um batizar cristão em cima de tudo isso, interpreta isto: olha, em Deus eu posso conquistar todas as coisas materiais que eu quero, tudo posso aquele que me fortalece. Esse é o pensamento. Nada poderia estar mais longe do que isso quer dizer na palavra de Deus, de onde tirar. O apóstolo Paulo está na prisão quando ele diz isso: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que ele encontrou o contentamento numa condição espiritual em Deus. Paulo na prisão tem um contentamento que pessoas desfrutando das melhores qualidades de vida não têm nos nossos dias. Ele entendeu bem a vida, entendeu quem ele era, entendeu quem Deus era. É uma condição espiritual o contentamento. Ele depende dessa condição. Essa condição espiritual de poder apreciar, desfrutar da condição onde se encontra. Da condição onde se encontra. Você consegue? Você é uma pessoa livre para desfrutar, apreciar onde você está hoje, na igreja que você está, na família que você está, no trabalho que você está. Sim, muita coisa poderia ser melhor. O apóstolo Paulo, que o diga, muita coisa poderia ser melhor com ele, quando se pensa numa prisão. Mas ele está desfrutando e apreciando aquilo que ele pode. Escreve cartas, ministra, vive na presença de Deus. Contentamento, então, depende de sua condição espiritual. Não deixe ninguém confundi-lo nisto, porque o dia que confundi-lo, e vão tentar confundi-lo, você será uma presa do descontentamento para ser uma presa de forças mundanas. Contentamento, então, você encontra em Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade, meu irmão, minha irmã, que porque você não tem isso, aquilo que o mundo disse, ou você não é aquilo ou isso que o mundo diz que você poderia ser, que você não pode ser contente. No seu Deus você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. É aprender disciplina com Deus. A palavra de Deus deixa para nós essa mensagem. Sabe por quê? Sabe por que esses versos são preservados pelo Espírito Santo e chegam a nós? Porque nós precisamos ouvir isso. Por que nós precisamos ouvir isso? Porque o nosso coração não é naturalmente contente. Coração manchado pelo pecado não é um coração naturalmente contente. Nós precisamos ouvir essa palavra. Você deve ter notado que o apóstolo Paulo usa 2 vezes aqui nesses versos o verbo aprender. Eu aprendi. A verdade é que nós precisamos aprender o contentamento. Ele não vem naturalmente a nós. Estamos marcados pelo mal. Deus tem que nos resgatar de tudo isto. Tem que nos resgatar desse contentamento mundano. Ele diz o quê? Aprendi o segredo de viver contente. Isto é, uma época na vida do apóstolo Paulo quando ele não sabia viver nesse nível. Ele precisou aprender, mas aprendeu.
E eu e você podemos aprender e podemos viver contentes na presença do Senhor. Deus pode fazer isso com você, comigo. Você encontra contentamento em Deus. Alinhar-se primeiramente, alinhar a sua vida com o eterno e não com o mundo, a sociedade. É o caminho da cruz. E a partir da cruz encontrar o propósito com Deus para a sua vida, onde você está, e ganhar uma visão de vida que não é focada no aqui e agora, mas que é enfocado até a eternidade, incluindo o aqui e agora, mas o aqui e agora como uma pequena parte de um todo muito maior. A outra visão de vida. Nada secularista. Bem diferente. E aí então você encontra esse contentamento em Deus por ter e buscar em Deus a sua suficiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é minha suficiência. Não é a política, não é o material, não é o status social. É Deus. Deus é a minha suficiência. E ninguém vai dizer para mim que eu não tenho, que eu não sou, porque eu tenho e sou do Senhor. Aí nós começamos a aprender a andar com Deus, a sabedoria de Deus. Então, a encontrar em contentamento com Deus, você passa a calibrar os seus sonhos. Muita gente precisando calibrar os seus sonhos, estão descalibrados. Estão fora daquilo que deveriam ser. É preciso calibrar os sonhos com Deus. Oh Deus, isso que bate no meu coração é do Senhor? Ou, se é do Senhor, estou dando o valor, o enfoque que o Senhor quer que eu dê a isso? Como precisa calibrar. O pneu precisa ser calibrado. Nem murcho demais, e nem cheio demais. Deus precisa calibrar os meus sonhos. Contentamento você encontra em Deus. Submeter os seus sonhos e realizações a Deus. Você consegue fazer isto? E aí envolve muitas vezes saber esperar, aceitar. Não aceito. Até nessa pregação que está aí fora, existe até uma técnica, não é? Você deve recusar, você deve dizer que você não aceita. Tudo posso naquele que me fortalece, envolvia Paulo, inclusive, aceitar o tempo que Deus tinha para ele naquela prisão. Por isso ele era um homem contente. Não porque ele era simplesmente acomodado, mas entendeu o plano de Deus naquele momento ali para ele, na vida dele. Você encontra então contentamento com Deus. Aí então, aprender a ser grato pelo que tem e pelo que é. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro nesses poucos versos desta carta. Nós encontramos aqui um homem profundamente grato. Ele escreve, ele recebeu ajuda. Lembraram dele, diz ele, enviaram. E ele escreve grato. Ele não escreve reclamando da situação dele. Há muito o que reclamar, mas ele foca na gratidão. Você consegue ser grato pelo que você tem ou você está consumido por aquilo que você não tem ou não é, e isso azeda o seu dia e a sua vida. Contentamento você encontra em Deus. É a liberdade, é chegar à liberdade. Que coisa maravilhosa ser livre. A liberdade de poder desfrutar daquilo que Deus te dá hoje. O descontentamento rouba isso de você. E é o que você tem hoje, pelo qual você devia ser grato, aquilo que você deveria desfrutar. Relacionamentos, a igreja, a sua casa, a sua família, muita coisa, mas há aquilo pelo que deve ser grato e você deve desfrutar. O seu trabalho não é o trabalho ideal,
Mas é um trabalho que você tem, você desfruta. Você tem liberdade, ou roubaram a sua liberdade de desfrutar daquilo que você tem. Eu vou começar a desfrutar quando então chegar aquele e você simplesmente vê a vida de hoje escapar das suas mãos. Contentamento se encontra com Deus. Saber servir a Deus com o que você tem e é hoje. Saber, poder servir a Deus, não quando, mas hoje, com o que você tem e é onde está. Contentamento. Contentamento se encontra em Deus. Estou falando a alguém aqui descontente nessa semana? Alvos, sonhos, calibrados com Deus, tem o seu lugar. Deus quer que nós façamos o melhor das oportunidades, possibilidades que Ele nos dá, que nós cresçamos nelas. Mas isto não a partir de um desassossego espiritual, uma perturbação. Não. Deus quer que nós tenhamos sonhos calibrados por Ele, busquemos fazer o melhor do que nós temos a partir de uma condição de contentamento e paz com Ele. Contentamento não por causa daquilo que talvez não tenhamos, mas porque nós já temos hoje e podemos crescer nisso com Ele hoje. Nós podemos estar na igreja, nós podemos professar a fé cristã e assim mesmo sofrermos como o mundo sofre. Vivemos na perspectiva secularista. Há alguém descontente esta noite? Que o Senhor torne cada um de nós contentes, cheios do contentamento nele. Uma vida mais rica, uma vida mais alegre, uma vida mais em paz, uma vida mais edificada e que edifica aqueles que estão à nossa volta. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar na presença do Senhor.